Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, agora são 9 horas mais 24 minutos. Estamos em São Paulo, Brasil. Gente, fazendo protesto aqui a respeito da conta de luz, que de fato já era de se esperar, né? A minha conta de luz sempre veio nos valores entre 90, 100, 110. 90, 100, 110. 90, 100, 110. Né? Nesse valor. Quando se extrapolava vez ou outra, no caso muito raramente, vamos supor que viesse em 130, né, no mês, mas era raro no caso de acontecer, muito difícil de acontecer. E, no entanto, devido ao tal coronavírus ou Covid-19, a turma da Eletropaulo, né, as grandes corporações, né, pegaram e ficaram, eles ficaram uns 2 meses ou mais, se não me engano, sem fazer leitura. E começaram a mandar as contas faturadas pela média. Quando começaram a proceder dessa forma, eu pessoalmente, né, já liguei o meu desconfiômetro, porque eu já conheço essa história de há muitos anos, né? Afinal de contas, vivemos num mundo de bandidos, de marginais, né, que estão em tudo quanto é esquina por aí nas esquinas da vida para enfiar a mão no bolso do cidadão e roubar o dinheiro do trabalhador, do assalariado nesse país, né? Então pensa o seguinte, aí os bandidões da dona Enel Eletropaulo, né, mandaram para mim uma conta de repente, R$ 359,81. Saca só, R$ 359,81. Vamos dizer assim, se essa gente fosse, o presidente de uma corporação como essa, seus diretores, sua cúpula da diretoria no geral, se fossem pessoas bem intencionadas, qual o procedimento lógico que eles adotariam? O procedimento no caso seria o seguinte, eles pensariam, né? À luz da razão, né, eles chegariam à seguinte conclusão, olha, tem um valor a mais a ser cobrado, né, referente ao uso, só que tem um porém, o cliente não pode pagar isso de uma vez só, porque ele não tem culpa se nós não comparecemos lá para fazer a medição, né, para tirar a medida lá no relógio, né, para fazer a leitura no medidor. Então, os funcionários dessa grande corporação não compareceram para fazer a leitura. E eu tenho que pagar o pato? Não. Então, presidente, diretoria, né, de uma grande corporação como essa, poderia raciocinar a coisa com lógica. Pensar, é o seguinte, a conta desse cidadão sempre veio na casa entre 90, 100 e 110. 90, 100 e 110. É o seguinte, vamos mandar para ele a conta, né? Uma fatura, a conta normal de R$100, né? O que exceder no caso, né? No caso seria R$ 259,81, nós vamos dividir esse valor, no caso, né, em 12 vezes, em 20 vezes no caso, né, e vamos diluir em todas as demais contas seguintes que forem enviadas para esse cidadão. Então, por exemplo, vamos dividir, né, em 10 vezes no caso, né, seria 29, né, o equivalente, o valor de R$29, né, no caso de se usar 10 meses no caso, se dividir em 10 vezes esse diferencial a mais no caso, né? Então eles poderiam pegar isso, dividir em 10 vezes, daria o que? R$29 a mais. Então uma conta de R$100 pularia para 129 durante, né, durante 10 meses, mas eles poderiam fazer por 12 meses no caso, né? Ou que fosse 15 ou 20 no caso, para não penalizar o cidadão. Mas não, em vez deles mandarem uma conta de R$100, né, o consumo referente ao mês, né, mais um acréscimo referente, né, ao consumo, no caso, que ocorreu, né, em meses passados, no caso, que a dona Eletropaulo, no caso, aliás, Enel, no caso, não fez a leitura, né? Então ocorreu um problema, e o problema, no caso, não foi causado pelo consumidor, o problema foi causado pela empresa, que não veio até o imóvel do cidadão para fazer a leitura, né? Então, fala sério, cara, putz, nós vivemos um país de bandidos, de marginais, tudo. Vamos acabar com isso, vamos colocar um ponto final nisso, no caso, gente.
Vamos colocar um ponto final nisso. Vamos parar de roubar o cidadão. Isso é uma questão tão complexa. Parar de roubar o cidadão. Quando que será que isso é? Será que um dia isso acontece? Lá para, sei lá, para o ano 2500 mais ou menos, talvez, né? É aquela velha história, né? Os principais... por que o cidadão, que o trabalhador assalariado, ele não enriquece, né? O trabalhador assalariado não enriquece. Exatamente porque, em primeiro lugar, né, nós temos os governantes na esfera municipal, estadual e federal, e esses três parasitas da classe trabalhadora roubam da mesma em forma de impostos algo em torno de 50%, 60% e até 70% de todo o salário dos mesmos. Segundo, os empresários, incluindo os banqueiros inescrupulosos que se apropriam de maneira desprezível do dinheiro do assalariado, aí você pergunta, mas como fazem isso? É simples, em termos comparativos, o empresário vende para você por 40 mil um carro que ele gastou 10 mil para montar. Sendo 10 mil para os impostos que já estão embutidos no preço final do produto. 10 mil para o lucro da montadora, 5 mil reais para os banqueiros, que estão sempre presentes com seus financiamentos em toda a cadeia de produção, 5 mil para a concessionária que irá fazer a venda do mesmo, né, desse veículo, 10 mil para os custos com a montagem do mesmo, e quando você deixa o seu dinheiro na conta poupança, o banqueiro, numa hipótese no caso, te remunera com 3% ao ano. Mas o dinheiro do cheque especial disponível em sua conta corrente, ele te cobra somente 8% ao mês. Sabe aquele empresário que não quer aumentar o preço do seu papel higiênico, né? Mas para dar um jeitinho, reduzir o custo, ele reduz o comprimento do rolo de 40 metros para 30 metros. E aquele notebook que você compra hoje por $1.000 no caso, né? Duvido que você consiga vender o mesmo pela metade do preço, né? Depois de um ano de uso. E essa regra vale, infelizmente, para tudo que compramos no nosso dia a dia. Estou citando aqui os 4 principais parasitas, no caso, né? Que infelizmente sugam, né? Todo o dinheiro, né, do trabalhador, do assalariado. Né? Não só a nível de Brasil, isso é a nível mundial também, né? Mas em países que nem o Brasil a coisa é demais, né? Então, aqui eu estou citando o exemplo da dona Enel, no caso, que a minha conta de luz, né, geralmente fica entre 90, 100, 110, estourando 120 vezes ou outra, né? E eles conseguiram mandar uma conta para mim de R$ 359,81, né? Agora, essa conta é do mês de julho, com vencimento agora, eu minto, não, isso mesmo, ela é do mês de julho, né? Com vencimento dia 10 de agosto, né? Deixa eu ver se eu acho o número da instalação aqui. Número do cliente, instalação 20008945, tá? Número do cliente 12912222, tá? Então, não temos nada a esconder de ninguém, né? Então, existem 4 grandes parasitas, no caso, do dinheiro do assalariado do trabalhador, que eles dão um jeitinho de roubar todo o dinheiro do cidadão, desapropriar. Então, o primeiro são os governantes, né, nas 3 esferas, né, no caso com seus impostos, e toma imposto no nome do cidadão, né? Você está dormindo, está pagando imposto, entendeu? Você está defecando, você está pagando imposto, é uma coisa de doido, tá? E o bagulho é louco. É que tem muitas pessoas que são tão leigas, coitadas, na vida, que elas não fazem nem ideia do tanto de dinheiro que elas pagam por impostos, né? Tem pessoas que não fazem nem ideia, no caso, coitados. Realmente você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o assunto para poder compreender melhor. E, por exemplo, para você ter uma ideia, né, um indigente que mora embaixo de uma ponte, né, se ele pegar
R$10 dele. Vamos supor que numa hipótese que ele seja um dependente químico do álcool. Ele vai lá, pega esses R$10, vai no mercado, compra uma garrafa de cachaça para ele, né? Com esses R$10. Ele acabou de pagar 70%, né? De impostos sobre aquele litro de cachaça no qual ele pagou R$10. Para você ter ideia. Então, todo mundo paga imposto. A maioria das pessoas nem tem noção disso. Então, os 4 parasitas são os governantes, em segundo lugar, os grandes empresários, aí incluindo a dona Enel, né? A dona Enel, gente, por favor, né? Bom senso, né? É que aí eu tive lendo aqui a matéria, né? Aqui na Infomoney, no caso, né? De que o Ministério Público de São Paulo exige que a Enel devolva dinheiro de conta de luz para clientes. E esses bandidos vão devolver alguma coisa? Coisa de marginais. O número da instalação é 2000, né? 2000-89545, tá, gente? O número do cliente é 1291-2222. Se quiserem devolver o meu dinheiro que vocês cobraram a mais no caso, depois diluir nas demais contas que irão vir, mas em suaves parcelas de R$10 no caso, porque eu não tenho culpa se vocês não vieram até minha residência e não fizeram a leitura. O problema é seu, e não meu. Aí voltando até mais uma vez ao texto, né? Eu estava citando os parasitas do nosso dinheiro. Então, as grandes corporações, como Enel da vida, né? Os governantes em primeiro lugar, é óbvio, né? Não podia ser diferente. Em terceiro lugar, vem os líderes religiosos, que felizmente, né, querem apenas 10% de todo o dinheiro que passa pelas mãos do fiel trabalhador e assalariado. Felizmente só querem 10%. Ué, que alegria! Ai, que alívio! São menos cruéis, tá vendo? Eles ficam falando mal dos líderes religiosos, eles são menos cruéis do que os governantes, tá? Os governantes querem simplesmente tudo, né? Aí junta os governantes com as grandes corporações, né? As grandes empresas no caso de inescrupulosas, é aquela velha história, né? As grandes corporações, elas têm tem o seu presidente, no caso, o presidente de uma grande corporação como essa aqui, no caso, com certeza é uma daquelas pessoas que tem a parede da sua casa, né, da sala da sua casa, do seu escritório, decorada por diplomas, né? Deve ter uns 20, 30, 40 diplomas lá, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e isso e aquilo outro, no caso, né? E põe diploma nisso aí. Tem a parede decorada. Então, por diplomas, e um detalhe, essa gente estudou para burro, né? Aliás, estudaram demais, né? E tudo que eles aprenderam nas faculdades, com os inúmeros diplomas que eles obtiveram no decorrer da vida deles de estudo, o que eles realmente aprenderam foi a fuder a vida, a pôr no rabo, no cu, né, do trabalhador e do assalariado a nível de Brasil e do mundo, é óbvio, né? Então, essa crueldade não é praticada contra o trabalhador e assalariado só a nível de Brasil, a nível mundial, mas aqui, eu penso que aqui é um pouquinho pior, né? Inclusive, até acabei de ser roubado na pirâmide financeira lá do Tesouro Direto, IPCA+, me roubaram R$15 mil, só tem bandido marginal nesse país, né? Tesouro IPCA 2045, me roubaram, acho que se não me engano, mais de quase R$15 mil. Pirâmide financeira é coisa séria, existe até pirâmide financeira oficial. Então eu estava falando dos 4 parasitas, eu citei governantes, citei as grandes corporações, Enel, socorro Enel, você está me fudendo, Enel. Enel não faz isso comigo, Enel. E terceiro, os líderes religiosos, não, já citei o terceiro, né, os líderes religiosos, que felizmente querem só 10% do nosso dinheiro. E em quarto lugar, de novo, os empresários. Pode-se afirmar que apenas 1 em cada 1000 empresários paga conforme manda a lei, tanto o salário como os benefícios dos seus funcionários. Isso mesmo, os empresários que no fechar do mês não ficam com nenhum centavo do seu funcionário na sua conta corrente, é 1 em cada 1000. E bom dia para todos, um excelente dia. Deixe like, deixe comentário, se inscreva no canal, a gente agradece, tá, gente? Agora são 9 horas mais 39 minutos dessa segunda-feira ensolarada aqui em São Paulo, deliciosa. Segunda-feira esplêndida, maravilhosa. Meus gatinhos estão ali tomando banho, a Kate, o Billy e a Yuki, no caso, né?
Os bichinhos estão ali tomando banho. Dona Eletropaulo, para de roubar seus clientes, coja de bandidos, né? Marginais sem qualidade, né? Poxa vida. Meu, vocês não vêm fazer a leitura e eu tenho que pagar o pato agora? Pô, fala sério, né, gente? Aquela velha história. Realmente o cara, ele estuda, se forma, tem a parede de sua residência, seu escritório decorada por diplomas, no caso, e realmente tudo que eles aprenderam a fazer mesmo na vida foi foder a vida das pessoas. Conheço uma senhora, sendo rápida também, breve, né? Uma senhora, a conta de água dela sempre veio na casa de 40, 50 reais. 40, 50 reais, não via mais. E gente humilde, no caso, com salário merreca, um salário mínimo e meio e tal. E família para cuidar e tal. Aí, um belo dia, a dona Sabesp, esses aí também são bandidos, eles também são marginais também. Aí, também, os caras são marginais de altíssima periculosidade. Ela inventa de mandar uma conta de mais de 800 reais para a casa da senhora, alegando que havia problema de vazamento. Se havia problema de vazamento, né, e tinha que cobrar o valor a mais da senhora, que eles cobrassem 10 reaisinhos todos os meses apenas, embutido em todas as demais contas, né? Nem que fosse para 60 meses, 70 ou 100 meses, né? Para não prejudicar aquela pessoa. Mas eles são tão lixo humano, tão escória da humanidade, como disse, eles são uma montoeira de diplomas, uma porra do diploma deles, né? Aliás, não serve para nada, eles não aprenderam, foi porra nenhuma. A universidade, você viu transformar eles em verdadeiros monstros, e monstros abomináveis, né? Então, até por esse motivo, eu tomei um nojo dessa coisa, sabe, cara? A educação secular, no caso, hoje me causa ânsia, né? Desenvolvi aversão a essa coisa, né? Então, como que você tem um cliente que todo mês o consumo dele é 40 reais, 40, 50 reais, e você consegue enviar uma conta de 800 reais para essa pessoa pagar? Gente humilde. Tem uma outra, sobre a dona Sabesp, tem uma outra história ainda mais chocante, de um condomínio em que também houve um problema de vazamento, né? Aí parece que a dona Sabesp cobrou 70 mil reais do condomínio. Naquele mês, o pessoal do condomínio atrasou o pagamento do salário de todos os funcionários do condomínio para poder pagar a dona Sabesp. Essa gente é lixo, essa gente são bandidos, tem que ser presa, entendeu? O lugar dessa gente é na cadeia. Isso é lixo humano, é escória da sociedade. Por favor, dona Eletropaulo, vamos resolver o problema, dona Enel. Não é mais Eletropaulo, não. Fuja do mal.